Olá, bem-vindo. Giovana aqui, capítulo 5. Como os pensamentos modificam o cérebro e o corpo. Agora você pode entender que, com todo o pensamento que tem, toda emoção que sente e todo o evento que experimenta, seja alegre, seja estressante, você está agindo como um engenheiro epigenético das próprias células. Você controla seu destino. Portanto, isso levanta outra questão. Se o seu ambiente muda e você programa novos genes de novas maneiras, é possível, com base em suas percepções e crenças, programar genes à frente do ambiente real? Sentimos, Sentimentos e emoções costumam ser os produtos finais das experiências, mas será que você pode combinar uma intenção clara com uma emoção que comece a dar ao corpo uma amostra da experiência futura antes que esta se manifeste? Se você estiver focado para valer na intenção de obter algum resultado futuro, se conseguir tornar o pensamento interior mais real do que o ambiente externo durante o processo, o cérebro não saberá a diferença entre os dois. Seu corpo, assim como a mente inconsciente, começará a experimentar o evento futuro no momento presente. Você sinalizará novos genes de novas maneiras nos preparativos para o evento futuro imaginado. Se você continuar a prática mental da nova série de escolhas, comportamentos e experiências que deseja, reproduzindo um novo nível de mente uma quantidade suficiente de vezes, seu cérebro começará a mudar em termos físicos, instalando novos circuitos neurológicos para começar a pensar a partir do novo nível mental, como se a experiência já tivesse acontecido. Você produzirá variações epigenéticas que levam a mudanças estruturais e funcionais no corpo apenas pelo pensamento, assim como aqueles que respondem a um placebo. Então, seu cérebro e seu corpo não estarão mais vivendo no mesmo passado. Estarão vivendo no novo futuro que você criou em sua mente. Isso é possível por meio do ensaio mental. A técnica consiste basicamente em fechar os olhos e imaginar repetidamente o desempenho de uma ação e rever mentalmente o futuro que você deseja, lembrando o tempo todo quem você não quer mais ser, o antigo eu, e quem você quer ser. Esse processo envolve pensar em suas ações futuras, planejar mentalmente suas escolhas e concentrar sua mente em uma nova experiência. Vamos analisar essa sequência em mais detalhes para que possamos entender melhor o que acontece no ensaio mental e como ele funciona. Ao ensaiar mentalmente um destino ou sonhar com um novo resultado, você o imagina repetidas vezes, até que se torne familiar. Quanto mais conhecimento e experiência você conecta em seu cérebro a respeito da nova realidade que deseja, mais recursos tem para criar um modelo em suas imagens mentais e, portanto, maiores a intenção e a expectativa, como no caso das camareiras do hotel. Você recorda a si mesmo de como sua vida será quando conseguir o que deseja. Você coloca a intenção por trás da sua atenção. A seguir, você combina conscientemente seus pensamentos e intenções com um estado de emoção elevado, como alegria ou gratidão. Mais detalhes sobre os estados emocionais elevados virão na sequência. Quando consegue adotar a nova emoção e fica mais empolgado, você embebe seu corpo na neuroquímica que estaria presente, caso o evento futuro estivesse realmente acontecendo. Pode-se dizer que você oferece a seu corpo uma amostra da experiência futura. Seu cérebro e corpo não sabem a diferença entre uma experiência de vida real e apenas pensar sobre a experiência, em termos neuroquímicos. É a mesma coisa. Por isso, seu cérebro e corpo começam a acreditar que estão vivendo a nova experiência no presente. Ao manter o foco no evento futuro e não deixar que outros pensamentos o distraiam, em questão de instantes, você diminui o volume dos circuitos neurais conectados ao antigo eu, que começa a desligar os antigos genes, e você dispara e conecta novos circuitos neurais que acionam os sinais certos para ativar novos genes de novas maneiras. Graças à neuroplasticidade já discutida, os circuitos do cérebro começam a se reorganizar para refletir o que você está ensaiando mentalmente. E à medida que você acopla seus novos pensamentos e imagens mentais a essa emoção positiva e forte, sua mente e seu corpo trabalham juntos e você então está em um novo estado de ser.
Nesse estágio, seu cérebro e corpo não são mais um registro do passado, são um mapa para o futuro que você criou em sua mente. Seus pensamentos se tornaram sua experiência e você se tornou o placebo. Algumas histórias de ensaios mentais bem-sucedidos. Talvez você tenha ouvido tempos atrás a história de um major aprisionado em um campo de concentração no Vietnã, que praticava golfe mentalmente em determinado campo todos os dias, para manter a sanidade, e que obteve uma pontuação perfeita naquele gramado quando enfim foi libertado e voltou para casa. Ou quem sabe tem ouvido o relato do ativista soviético de direitos humanos Anatoly Sharansky, mais tarde conhecido como Natan Sharansky, que passou mais de 9 anos preso na União Soviética após ser falsamente acusado de espionar para os Estados Unidos na década de 1970. Sharansky, que passou 400 dias de sua pena em uma cela pequena, escura e de temperatura congelante, jogava xadrez contra si mesmo todos os dias, visualizando as coordenadas do tabuleiro e as posições de cada peça em sua mente. Isso permitiu a Sharansky manter muitos de seus mapas neurais, que costumam requerer estímulo externo para permanecerem intactos. Após a libertação, emigrou para Israel, onde se tornou ministro do governo. Quando o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, foi a Israel em 1996 para jogar uma partida simultânea contra 25 israelenses, Sharansky o derrotou. Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers, também imagina jogadas que muitas vezes depois executa com precisão em campo. Antes da vitória dos Packers no Super Bowl em 2011, Rodgers completou 31 de 36 passes, 86,1%, a quinta melhor porcentagem da conclusão pós-temporada de todos os tempos, em um jogo de playoff em que os Packers, sextos na classificação, venceram o líder Atlanta Falcons por 48 a 21. Na sexta série, um treinador ensinou a importância da visualização, disse Rodgers a um repórter esportivo dos Estados Unidos Today. Quando estou em uma reunião assistindo a um filme ou na cama antes de dormir, sempre me visualizo fazendo jogadas. Muitas das jogadas que fiz no jogo pensei antes, deitado no sofá, me visualizava fazendo. Rodgers também conseguiu escapar com sucesso de 3 sacks potenciais naquele jogo e mais tarde comentou sobre os lances. Visualizei a maioria antes de fazer. Inúmeros outros atletas profissionais também usaram ensaio mental com efeitos impressionantes, incluindo o jogador de golfe Tiger Woods, as estrelas do basquete Michael Jordan, Larry Bird e Jerry West, e o arremessador de beisebol Roy Halladay. O campeão de golfe Jack Nicklaus escreveu em seu livro Golf My Way: nunca dou uma tacada, nem mesmo no treino, sem ter uma imagem muito nítida e focada na minha cabeça. É como um filme colorido. Primeiro vejo a bola onde quero que ela cabe, bela e branca no alto da grama verde brilhante. Então a cena muda rapidamente e vejo a bola indo para lá, seu caminho, trajetória, formato, até mesmo o comportamento ao aterrissar. Depois há uma espécie de desvanecimento e a próxima cena me mostra fazendo um tipo de swing que transformará as imagens anteriores em realidade. Apenas ao final desse curto espetáculo hollywoodiano particular, eu seleciono um taco e avanço até a bola. Como podemos ver, só por esses exemplos, e existem muitos, muitos outros, uma profusão de evidências mostra que o ensaio mental é extremamente eficaz para aprender uma habilidade física com o mínimo de prática física. Não consigo resistir a acrescentar mais um exemplo, dessa vez de Jim Carrey, que conta uma história incrível sobre o que fez quando chegou a Los Angeles no final da década de 1980. Como um ator à procura de trabalho. Ele redigiu uma afirmação de um parágrafo em um pedaço de papel sobre conhecer os tipos certos de pessoa, conseguir os tipos certos de papel, trabalhar no filme certo, com o elenco certo, ser bem-sucedido, contribuir com algo que valesse a pena e fazer diferença no mundo. Todas as noites, Jim Carrey subia até Mulholland Drive, em Hollywood Hills,
reclinava-se no conversível e olhava para o céu. Falava aquele parágrafo para si mesmo, guardando-o na memória, enquanto imaginava que o estava descrevendo estava acontecendo. Ele não ia embora do mirante de Hollywood até se sentir como se fosse a pessoa que estava imaginando, até que parecesse real. Ele até mesmo preencheu o cheque de 10 milhões para si mesmo, por serviços prestados, com a datação de graças de 1995. Ele carregou o cheque na carteira por anos. Em 1994, foram lançados 3 filmes que enfim fizeram de Jim Carrey uma estrela. Primeiro, Ace Ventura, em fevereiro, seguido por O Máscara, em julho, por seu papel no terceiro filme Debbie e Lloyd, lançado em dezembro. Carrey recebeu um cheque de exato 10 milhões. Ele criou exatamente o que havia imaginado para si. O que todos esses indivíduos têm em comum é que eliminaram o ambiente externo, foram além do corpo e transcenderam o tempo para poder fazer mudanças neurológicas significativas. Quando se apresentaram ao mundo, conseguiram fazer mente e corpo trabalhar juntos e criaram no mundo material o que haviam concebido no reino mental. Estudos científicos respaldam isso. Para começar, muitos experimentos com ensaio mental provam que, quando você se concentra em uma região específica do corpo, seus pensamentos estimulam a região do cérebro que governa essa parte. Se você continuar fazendo isso, ocorrerão mudanças físicas na área sensorial do cérebro. Faz sentido, porque se mantém sua consciência no mesmo lugar, você dispara e conecta as mesmas redes de neurônios. Como resultado, cria mapas cerebrais mais fortes nessa área. Em um estudo de Harvard, sujeitos que nunca haviam tocado piano praticaram mentalmente um exercício simples de 5 dedos, 2 horas por dia durante 5 dias, e sem nunca mexer um dedo, produziram as mesmas mudanças cerebrais que indivíduos que praticaram fisicamente as mesmas atividades. A região que controla o movimento dos dedos aumentou drasticamente, conferindo a seus cérebros o aspecto de que a experiência imaginada havia, de fato, acontecido. Eles instalaram o hardware neurológico, circuitos e o software programa, criando novos mapas cerebrais apenas com o pensamento. Em outro estudo, com 30 pessoas durante 12 semanas, algumas exercitaram regularmente os dedos mínimos, enquanto outras apenas imaginaram fazer a mesma coisa. O grupo que praticou os exercícios físicos aumentou em 53% a força dos dedinhos. O grupo que apenas imaginou fazer a mesma coisa também aumentou a força dos dedinhos em 35%. O corpo dos sujeitos mudou como se estivessem passando pela experiência física na realidade externa, mas eles apenas a experimentaram na mente. A mente mudou o corpo dos participantes do estudo. Em experimento semelhante, 10 voluntários imaginaram flexionar um de seus bíceps com a máxima força possível 5 vezes por semana. Os pesquisadores registraram a atividade elétrica cerebral durante as sessões e mediram a força muscular dos sujeitos a cada 2 semanas. Aqueles que apenas imaginaram as flexões aumentaram a força do bíceps em 13,5% em poucas semanas e mantiveram o ganho por 3 meses após a interrupção do treinamento. Seus corpos reagiram novamente. Um último exemplo é um estudo francês que comparou indivíduos que levantaram ou imaginaram levantar halteres de diferentes pesos. Aqueles que imaginaram levantar cargas mais pesadas ativaram os músculos mais do que aqueles que imaginaram levantar cargas mais leves. Nos 3 estudos sobre ensaio mental, os participantes conseguiram aumentar a força do corpo de forma mensurável, usando apenas o pensamento. Você pode se perguntar se existem estudos mostrando o que acontece quando seguimos toda a sequência, quando não apenas imaginamos o que queremos criar, mas também nos conectamos com fortes emoções positivas. Bem, existem, e você lerá sobre eles daqui a pouco. Sinalizando os novos genes no corpo com uma nova mente. Para entender melhor por que o ensaio mental funciona, precisamos dar uma olhada em alguns aspectos da anatomia do cérebro e adicionar um pouquinho da neuroquímica. Vamos começar explicando que seu lobo frontal, situado logo atrás da testa, é o centro criativo.
É a parte do cérebro que aprende coisas novas, sonha com novas possibilidades, toma decisões conscientes, define suas intenções e assim por diante. É o CEO, por assim dizer. Para ser ainda mais preciso, o lobo frontal também lhe permite observar quem você é, avaliar o que você está fazendo e como está se sentindo. É o lar da sua consciência. Isso é importante porque, uma vez que você se torna mais consciente de seus pensamentos, pode direcioná-los melhor. Quando você pratica ensaios mentais, se concentra e foca para valer no resultado que deseja, o lobo frontal é seu aliado, pois ele também diminui o volume do mundo exterior, a fim de que você não se distraia muito com as informações provenientes dos cinco sentidos. Os exames cerebrais mostram que, em um estado altamente focado, com ensaio mental, a percepção de tempo e espaço diminui. Isso acontece porque o lobo frontal ameniza a entrada de dados provenientes dos centros sensoriais que permitem sentir o corpo no espaço, centros motores responsáveis pelo movimento físico e centros de associação, onde residem os pensamentos sobre sua identidade e quem você é, bem como dos circuitos parietais, onde você processa o tempo.